Bom dia a todos. 4 de maio, reunião macro Goldfields. Vamos lá, vamos começar. Hoje tem bastante coisa. Semana passada tivemos aí os earnings muito fortes para o Mag 7, né? O Google começou a remarcar os investimentos que ele fez na Anthropic, mais aí próximos ao valor de mercado. O lucro, acho que só nessa operação eles vão ter um lucro de mais de 100 bilhões de dólares. O lucro deles subiu, deu uma cacetada. Em geral, o earnings dos Estados Unidos acelerou mais do que o consenso, que já era otimista. Tipo assim, nós vamos falar isso mais no detalhe, mas 31% de crescimento, você colocando os Mag 7, né? Aí tem esse lucro do Google no meio, né? Está uma distorcida, mas a gente vai separar, mesmo as empresas que não estão no Mag 7 estão crescendo mais do que os 3 esperados. A Europa também um pouquinho mais forte, Japão também, é impressionante, né? Agora vamos ver se mais para frente esse petróleo não vai dragar os resultados, porque, no final das contas, atividade econômica é energia transformada, né? Até para esse pessoal que usa os data centers e tal, a energia nuclear ainda não chegou nessa turma, aí demora para fazer o CAPEX, para funcionar, tudo. Então, eles ainda estão muito embasados aí em energias. Tem renovável e tem fóssil também, né? Que usa gás natural e tal. Então, vamos ver se isso vai continuar assim. Mas, por enquanto, o mercado está gostando, né? O S&P está em novos highs, a Vol Index caiu bastante. Nós tivemos também o Fed considerado um pouco mais hawkish do que esperado. Até as probabilidades ficaram mais em torno da estabilidade. Um pouco parecido com o que está acontecendo no Brasil também. E o Powell disse que isso é uma coisa importante, tá? Isso aqui está acontecendo no Fed lá, está passando meio desapercebido, mas se fosse no Brasil, está dando um bafafá. O Powell falou que ele vai ficar no board do Fed, porque ele vai estar lá para defender ataques à independência do Banco Central e tal. Ele vê que o perigo disso aumentou com as últimas atitudes que tiveram de processar, ter sido processado e tal. Então, é um embrólio ali que o mercado está dando um pouco peso, mas não é muito bom. Se fosse no Brasil, nossa senhora, cara. E lá fora, a gente tinha comentado que o iene ia ter um psicológico ali no 160, que se rompesse, poderia ir embora, e o Banco Central deles devia estar de olho nisso. E aí ameaçaram a intervenção, desabou para 157, o mercado ficou com medo. E a volatilidade subiu bastante, tá, no mercado de câmbio por causa disso. Aqui, voltando à principal pauta aí, que é o petróleo, né, que a gente tem falado aí, assim como nos anos 70, né, o choque do petróleo se colocou a culpa na guerra e tal, mas na verdade foi uma série de atitudes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tomou ao longo dos anos 60 e 70, que culminaram com a desvalorização do dólar, e aí isso levou a aumento do preço do petróleo, com a desculpa da guerra. Agora acontece a mesma coisa, tá? Teve toda aquela pasmaceira da Covid, intervenção e tal, helicóptero money, e uma hora isso daí chega, essa conta chega. Acho até que demorou muito, o petróleo até chegou a ficar abaixo do que deveria ser uma média justa, aí considerando isso. Mas agora aparece a desculpa da guerra, o preço sobe, e pelas nossas contas aqui ainda poderia subir muito mais, tá? Agora, por que o mercado ainda não panicou, né? Porque o mercado enxerga que a oferta vai ficar comprimida aqui no curto prazo, os contratos de curto prazo sobem o preço, mas o longo prazo está lá para baixo, não, lá para frente vai normalizar, tal. Começar a se ter uma impressão de que, nossa, esse longo prazo aqui não vai normalizar, essa curva de forward subir, aí nós vamos ter um problema maior, tá? Então, é isso que a gente deve observar, essa curva de futura do petróleo, né? É ela que vai dar a fonte do estresse. No Covid foi o contrário, né? A parte curta
ficou negativa, que o pessoal ficou desesperado, não tinha onde armazenar o petróleo, a parte longa não caiu tanto, nunca baixou de $35, se eu não me engano, que também já era barato, né? Aqui a gente, por que que eu falo que esse negócio pode ir para 250? Por causa disso, ó. Dinheiro circulando no sistema, você ajusta o preço do petróleo pela quantidade de dinheiro. Nós estamos aqui caminhando para o preço da guerra da Ucrânia. Se a gente for ver o ratio, já foi bem maior lá em 2010, 2011, sabe? Então, numa eventual constraint, isso daqui poderia, o ratio daqui para cá é mais do que dobrar, tá? Poderia mais do que dobrar. E aí estamos falando de 200, $250 no petróleo. Aí sim a atividade econômica colapsaria, tá? No curto prazo, o mercado testa esses 110, 120, que é meio que um topo recente, aí vende um pouco, fica esperando ver o que vai acontecer, ameaça acordo. Mas se acontecer puta, não vai ter acordo, o pau vai quebrar, vai se estender mais tempo, porque assim, o JP Morgan tem um relatório muito legal que mostra que grande parte da absorção do que poderia ser o preço aí aconteceu drenando estoques, e esses estoques só durariam até o final de junho. Então, se não resolver esse problema até o final de junho, a coisa pode ficar feia, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso daí, tá? Aqui é o preço do petróleo contra o ouro, que é super importante também. Então, agora voltou a subir o ratio, porque o petróleo voltou a subir hoje de manhã e o ouro está caindo. Por esse ratio aqui, a gente vê que o petróleo estava de graça, né, no começo desse ano, e agora deu uma primeira ajustada aqui. Se continuar o susto, é a mesma coisa da base monetária. Se ele vier, se ele assustar e vier para cá, significa que o preço do petróleo poderia estar dobrando, tá? Bom, liquidez a gente tem falado, né? Essa tentativa de tirar poder do Fed tem sido concomitante com o Tesouro encurtando o prazo, aumentando a liquidez do mercado, e o Tesouro meio que assumindo esse papel de dar liquidez, dar suporte ao mercado, tá? Eles têm feito isso, lógico, fazendo teste, e hoje você vê claramente nos preços que o mercado americano, depois de 2008 para cá, com a intervenção, com o setor público absorvendo o prejuízo do o setor privado foi para frente, aí que a bolsa subindo, o setor público, por ter se endividado, ficou para trás. Nós vamos ver isso no ratio de bolsa com bonds, né? E aqui você tem claramente isso, que o estímulo tem vindo muito mais do Tesouro ultimamente do que do Fed, tá? Aqui o mercado de funding está no 0 a 0, está normalzinho. Bitcoin, 80 mil pontos é um suporte aqui, é uma resistência aqui. Se passar, pode ir embora. Vocês vão ver que MicroStrategy está querendo romper aí o range que ela estava. Pode ser que seja uma indicação de que vai passar mesmo. Reservas bancárias, aí o Fed deu uma trabalhadinha para cima nos últimos tempos, ajudou a irrigar o mercado. Talvez isso tenha ajudado também na alta da bolsa e baixar lá o Ripple, os trás do Ripple, né? E o money supply deles está crescendo aí 4,5, 4,6, ainda é em linha com uma inflação mais moderada. Esse choque, esse preço do petróleo, na verdade, é uma correção de erros mais lá do passado, desse acúmulo de dinheiro que teve, que agora, que não está acontecendo tanto agora, aconteceu lá atrás. E aquele petróleo barato, como vocês viram pelo gráfico ali, aquilo sim estava errado, né? Crédito bancário lá na América continua 6,5%, não acelerou nem desacelerou, um ritmo saudável. Payroll nós vamos ter, acho que agora, nessa semana, vai sair de novo. Tem saído mais, a média tem sido mais fraca, às vezes está oscilando, teve sai fraco, teve sai forte. E parece que o setor de construção lá está dando uma fraquejada, tá?
Aqui o ouro ajustado pelo M2, lembra que eu falei que estava um pouco perigoso, um pouco esticado e voltou mesmo, né? Voltou um tanto. A China está mandando mais no preço do ouro do que o resto dos outros países. Agora vamos ver o que eles vão fazer, né? Enquanto o yuan estiver forte por balança comercial e tal, eles têm bala para comprar mais, né? Mas vamos ver se eles vão esperar o preço cair para fazer isso, né? Se eles são price sensitive. Aqui o DXY hoje está um pouquinho mais forte, essa coisa de ameaçaram, quer dizer, disseram que tinham atacado um navio da Marinha Americana, né? Mas foi a imprensa estatal iraniana que falou isso, então. E aí os americanos desmentiram, o mercado chegou a levar um sustinho de manhã, já voltou. Mas o petróleo, assim, steadily vai, slowly vai subindo devagar. Vai sendo notícia aqui e ali, trégua, cai, aí sai outro e vai, volta a subir. Não está querendo cair muito, não, tá? E o dólar está um pouquinho mais forte com isso, mas pouca coisa por enquanto. Vocês veem que aqui no Brasil está em novos lows, né? Eu acho que o DXY vai seguir o 2 anos ameaçou no 4, voltou a 3,70 como se não tivesse mais nenhuma alta precificada e voltou a subir de novo com esse último estresse. Agora precifica como se daqui até lá a gente fosse, pode até ter alguma outra baixa, mas depois sobe de novo. Queríamos um pouquinho de alta aí. Se eu não me engano, esse nível que está agora é o 3,90. A Fed Funds está 3,5, 3,75, então ele considera que vai ter alta. E se isso aí começar a subir muito, aí vai rolar estresse no mercado de dólar de novo, tá? Se você for pegar o que está acontecendo com a Europa e outros países, até o próprio Japão, que está com base monetária contraindo, e mesmo assim a taxa de juros está subindo, isso poderia muito bem acontecer nos Estados Unidos, né? Então, se isso acontecer, vai dar um estresse legal aí, tá? Por enquanto está longe disso. Achei legal esse relatório do Bank of America, que ele fala que, e isso psicologicamente eu tinha também na minha cabeça, que os 5% no 10 anos é como se fosse a linha Maginot, né? O governo vai fazer de tudo para que não rompa esse nível, que é o psicológico importante. E lembrar que todas as outras bolhas que furaram foram por causa de rompimentos aí saltos na taxa de juros. Então, teve o Brasil aqui de 21, teve lá em 2000, eu lembro certinho também, o Nasdaq começou a emburacar quando o Fed Funds foi para 6,5%, tinha tido uma alta bem forte, e acho que na época o 10-year também foi lá para cima, não lembro o nível do 10-year exato, mas era por aí ou mais. E aí ele fala ali, ó, os JGB subiram 230 vezes em 89, antes de furar a bolha do Japão. O Treasuries, ele fala, ó, 260 vezes em 99, que eu estava falando agora. E a China foram só 150 vezes em 2007, hein, cara. E aí as portas para o caos começam a se abrir, tá? Agora, olha uma coisa que por que a bolsa lá subiu tanto, e ninguém fala muito disso, mas para pensar, cara, os Estados Unidos cresceu do Covid para cá, que não é muito tempo, o PIB nominal deles, o nominal, tá? Cresceu 75%, cara. Então, a economia que era de 20 tri foi para 35 tri. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, não é à toa que essa bolsa subiu do jeito que subiu, que a atividade se manteve forte, né? E que a inflação também está pressionada. Eles estão com um problema de affordability, né? Muita gente reclamando, mas é porque, cara, os dados nominais são avassaladores, avassaladores. Isso poderia, sim, acontecer no mercado de pontos, acontecer no mercado de petróleo. Uma hora o acumulado de tudo isso estoura de uma vez, né? E essa linha Maginot, para mim, também é nos 5% no 5 no 5 para mim, né? Para eles aqui é no 30 anos, tá? Aquelas probabilidades da CME,
um tempo atrás, quando o mercado estava mais normal, previa baixa e tal. E aí ficou assim. Então, isso aqui foi, desculpa, na semana passada, não foi antes da guerra, não, foi na semana passada. Aí veio o FONC, tinha um pouquinho de baixa precificada, veio o FONC. Alguns falaram que a probabilidade de alta era a mesma probabilidade de baixa, e olha, ficou certinho, né? Probabilidade de alta e probabilidade de baixa bem parecida, e a maioria na estabilidade, tá? Já temos aí os números fortes para segundo quarto de GDP, agora pelo Fed de Atlanta. O dele estava em 1,5, saiu 2. De Nova York também estava 2,5. Ficou meio que no meio do caminho aí, né? 2 de crescimento real ainda é bom para a economia deles, né? Esse aqui é menos volátil, tá? Mas eles também estão aqui com próximo de 2,5. A renda pessoal aqui continua subindo devagarzinho, né? O consumidor lá continua consumindo numa boa. E saiu o Lead Indicators. O que aconteceu? Ele tinha subido em fevereiro, mas ele reverteu os ganhos em março, porque foi março que pegou aí o impacto da guerra, né? Então, você vê aqui, ó, cadê? E também a bolsa, como caiu, ela tava, a bolsa contribuía positivo, ela passou a contribuir negativo, tá? Expectativas negativas, só que mesmo assim ainda não jogou o patamar de recessão, tá? Então, ainda fica muito no limiar isso aqui, tá? Os leading indicators. Vamos ver como é que vai sair. Se sair um número de emprego muito ruim, aí pode-se começar a falar mais em recessão, tá? E se o petróleo continuar subindo ao mesmo tempo, nós vamos ficar mais ainda com a impressão de estagflação, tá? Olha como os números de inflação estão pressionados. Olha, esse aqui é o Inflation Nowcasting do Fed de Cleveland. CPI, o Core, para maio, 2,60. O headline 3,88. O PCI para abril 3,70, 3,92 para maio. O core super pressionado, 13,30 aqui, 13,28. Isso aqui não está muito legal, não, tá? As implícitas de longo prazo voltaram a subir. Elas estão aqui. Olha aqui, ó, 2,48. Semana passada era 2,42. Essa linha aqui é o 2,50. Se romper aqui, o Fed vai começar a falar mais grosso, tá? E aí o mercado vai dar uma assustada aí, vai fortalecer o dólar. Não sei como isso vai impactar com o mercado local, tá? Que o TN hoje 4,37. 5 que é a linha, eu falei, tá vendo? Para mim a linha marginal do 10 anos também é o 5, tá? Nos tips, eu gosto de aplicar acima do 2. Eu acho que essa estagflação, se pegar, se o mercado começar a azedar por causa disso, o que vai acontecer é que o TIPS não vai abrir tanta taxa quanto o pré-fixado. Mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Sei lá, acho que o NTNB treinava lá 5,5, foi para 7,3, 7,5, ao passo que o pré-fixado foi de 10, 11 para, chegou nos 13 a 16, né? Então vai ser mais ou menos isso, a inflação implícita sobe, então é por isso que eu gosto de renda fixa lá, manter as TIPS. Até fiz uma simulação aqui, se tiver um fundo que faça renda coberta um ETF de TIPS, você consegue dobrar a rentabilidade dos últimos 3 anos. Depois eu vou marcar um call para falar sobre isso. Os spreads de crédito melhoraram um pouco na semana passada. Não estão em new lows, igual o S&P. Dado
o nível que está e o tanto que tem de bafafá em fundo de crédito privado, eu jamais agora nessa situação sairia desse aqui do que paga menos, que é o investment grade, está pagando 80 vezes a mais, acho que está mais do que bom. Ah, mas é pouca coisa, mas pelo menos você não perde, sabe? E eu não me arriscaria nos outros nessas taxas de nível aqui, nesses níveis de taxa aqui, não. O Junk, que é o PUCD, né? E estava num trend de alta de livro-texto aqui, tomou um tombo, ameaçou voltar a subir e está testando a média aqui de novo, tá? Se romper essa média para baixo, os grafistas não vão gostar nem um pouco, tá? Plano de crédito privado, ação da Blackstone, teve uma recuperação aí, mas bem de leve ainda, né? Também não está muito bonito não esse gráfico, né? Vamos ver. Então, essa semana, o calendário do JP Morgan aqui nos mostra, hoje tem Factory of Orders, aumenta o JOLTS, que é importante, que vai mexer no mercado, que é número de criação de vagas e job openings, né? Dá uma boa ideia aí do saúde do mercado de trabalho. Na quarta tem leilões, tamanho razoável. Na quinta, produtividade, unit labor cost é importante também, custo do trabalho, né? E na sexta, é isso aí, nós vamos ter os números de emprego na sexta. Employment, 50 mil esperado, payroll, employment rate. Então, sexta-feira, número de emprego amanhã e sexta vai ter zoom aí, tá? Falando de bolsa, vamos lá. Estados Unidos reportou quase metade, Europa quase metade, Tóquio só 20%, mas as companhias batendo 80% nos Estados Unidos e 31% de earnings year on year, tá? E batendo vendas nos Estados Unidos 72%. Então vamos lá, 80% que reportaram, bateram. O crescimento desses earnings foi 31%, uma surpresa positiva de 23%, que o esperado era ali 11, 12, né? Então, tech, comunicação, discricionário, financials, tudo tem entregado bastante crescimento, tá? Top line 11, 2% acima das projeções, tá? Na Europa, o earnings per share growth é só de 5 a diferença, né? Mesmo assim, uma surpresa positiva. O Japão, 6 de crescimento na revenue, tá? E o lucro crescendo 18. Tá aqui, ó. Aqui é o earnings per share por quarter, tá? Então, 71 e pouco vezes 4 no ano, estou falando de 285 aí. Aí o S&P estaria tradando bem mais de 20 vezes, né? 5.500 20 vezes, sobra aí a 7.200, 1.600 pontos, assim, 25 vezes, 25 e poucas vezes. Achei legal esse relatório do BofA, que mostra que alocações do wealth management deles, os clientes estão quase nas máximas compradas em ações, com caixa bem baixo, tá? Isso é um pouco perigoso, é aquela história que eu estava comentando, né? Quando está todo mundo comprado, você se torna um peixe, né? Então, não é uma perspectiva muito boa essa daí, não. A Bolsa Americana, cara, ela tem subido muito, muita gente gerando alfa simplesmente por tê-la comprado e tal. Aí você fala, pô, mas o que você faria nessa situação? Eu ficaria de fora e deixaria o mercado trocar soco entre eles mesmos ali. Eu não ficaria me envolvendo muito agora, não, tá?
A NVIDIA também, ó, raliou, bateu aqui no Bollinger, soltou essa barra com certo volume, mesmo com resultado bom, isso não é muito, graficamente não é muito bom, não, tá? Ixi, apertou um botão sem querer. Ó, MicroStrategy tá num downtrend aí bem grande já, agora está ameaçando romper as médias aí, o Bitcoin hoje estava querendo passar dos 80, mas recém será que vai, né? Será que ela vai perambular aqui nessa parte das médias e voltar a cair, ou vai voltar a subir para valer, né? Esse é um papel que é alavancado em relação ao Bitcoin, que pode ser, você compra menos na carteira, tem menos exposure, mas numa alta ganha tanto quanto, tá? Pode ser uma estratégia também. Micron Technology, agora lançaram um ETF que acho que ele chama DRAM, que é só sobre as empresas que fabricam memória. Interessante, a Micron está entre elas. A Micron ela se tornou muito querida no mercado por ser uma das poucas que fabrica nos Estados Unidos, tá? Então, nós temos aqui a Bolsa Americana indo para os novos highs, o volume não foi muito grande, mas está indo. Contra o ouro, ela deu uma bela reagida também, o ouro caindo, ela subindo. Contra os bonds, é aquilo que eu falei, impressionante, é o ratio do setor privado contra o setor público. Ninguém quer setor público, todo mundo no setor privado. As ações americanas, as grandes, são vistas como o maior porto seguro de dinheiro, mais até do que os títulos do governo, né? Impressionante. O IWM, ó, ele ele está com um comportamento bem positivo aqui, também querendo fazer máxima, abrindo aqui o seu padrão. Essa, eu acho que ele vai dar uma corrigida aí para cima, porque saíram, essas empresas também soltaram resultados bons, tá? E isso aí pode ajudar o Dow Jones Industrial, né? Está se comportando bem, transportes também. Já os bancões, né? Estão um zigue-zague aí, agora para cima das médias, tá? Mas um zigue-zague aí ligeiramente positivo. Os regionais a mesma coisa. Home builders, esses aí têm sofrido um pouco. Aqui no Brasil sofreu muito também com o zoom do FGTS. E lá continua aquela história de que a taxa está muito alta para quem quer financiar, o preço subiu muito. E é verdade, né? Estão com affordability crisis nesse sentido. Aqui, se você for olhar, a grande chance de, se a taxa de juros abrir mais, isso aqui vai voltar a cair, tá? Tanto é que em 22, 23, que a gente teve alta de juros, nossa, era quase metade do preço do que está hoje, tá? Nosso querido Walmart aí de novo subindo, próximo das máximas, é o americano consumindo coisas mais simples, sendo obrigado a isso, né? E o VIX aí nos 17, 18, caiu bastante. Eu imagino que nessa situação de guerra, não guerra, isso aí não vai descer muito para baixo, isso não. Seria comprador aqui nos 15, 14. Quanto mais longo, melhor. Mas acho que estamos chegando perto. Esse slide de vol relative value era para mostrar, ele não veio, não sei porquê, mas para mostrar que, de novo, a vol do índice está barata. E a gente vê isso na correlação, o índice contra a single names, porque tem muita especulação de retail na single names, às vezes até alguns players grandes entram também, comprando opção para resultado e tal. E os fundos sistemáticos de venda coberta, eles amassam a vol do índice, né? E aí fica esse fenômeno aí de correlação implícita lá embaixo, tá?
Então, na parte internacional, continua a abertura de juros Europa inteira, Itália, de novo, quase indo buscar os 4%, mesmo depois de upgrade, né? Eles estavam indo super bem, tinha tido upgrade aqui de agências de crédito. A França, que já é mais considerada problemática, está com a taxa menor que a da Itália, mas que eles não têm feito muito no sentido de cortar gasto e tal. Também está indo para novas máximas aqui, se o juros sobe muito, o problema é grande, tá? E acho que o patinho mais feio aqui tem sido o UK, né? 5%. Fazia tempo que eu não via tão descolado assim da a taxa de juros americana. A Libra, sim, está um pouco melhor, né? Está meio que linha com o euro. E também, ó, a mesma coisa aqui, ó. A Alemanha, 3,10 quase, querendo romper máximas, né? Você lembra que na época depois do Covid, isso aqui chegou a operar 50 vezes negativo. Agora está 310 positivo. A bolsa deles está aí num range trading, né? Ela tinha ameaçado fazer novos highs aqui. No longo prazo, ainda é um mercado bem de alta, tá? Esse gráfico está aproximado para um ano, é bem de alta. E o euro também é outro que lateralizou, acho que está certo aí, porque o mercado ainda está com medo desse tema do dólar fraco. Ao mesmo tempo, também o euro tem os seus problemas, né? A região. Então, acho que isso aqui vai ficar de lado mesmo, viu? Aqui o que eu tinha falado, isso foi antes da guerra, tá? Teve o pacote de desinflação no Japão, more driver era corte do preço de gasolina, aquilo que eu falei, estava todo mundo embasado nessa coisa de preço barato de transporte para crescer, Brasil, inclusive, nosso PCA estava indo lá para 3 e pouco, e aí falei, ó, a situação está perigosa, tá? Eu vejo muito isso agora na Bolsa Americana, todo mundo assim está performando, porque tem Bolsa Americana, vocês viram lá o leading indicators e tal, muita gente pendurada nessa performance aí, e comprada, isso tende a não acabar bem, tá? E a taxa de juros no Japão continua abrindo, chegamos nos 2,5. E o iene, quando foi passar com a taxa de juros abrindo, o iene rompendo 160, o Banco Central falou grosso lá para derrubar aqui, tá? O que a gente tinha falado, se passasse daqui, o cara não fizesse nada, o mercado ia vir para cima dele com tudo e o mercado ia panicar, tá? Já a bolsa deles é impressionante, né? Tem sido vista como um ativo real, como um hedge para desvalorização da moeda, ela está em novas máximas, né? Impressionante. Mesmo com a base monetária deles encolhendo, os juros sobem, isso é herança dos abusos do passado e da preocupação com o fiscal, tá? Já na China, esse tenor deles sai do lugar, sai esse 1,70, soltou uns números bons de produção industrial e tal, mas não mexeu o mercado de juros. A moeda deles valorizada, pô, eles têm uma balança comercial de bens avassaladora, né? Quase 2 trilhões, é muita coisa. E a bolsa deles está caminhando aí para ir para novos highs, vamos ver. Aqui está o número que eu falei de produção industrial, comentamos, né? Você vê que começou esse ano bem mais forte que o ano passado. E o Iron Ore aí subindo. Não tá no range trading, mas está querendo melhorar aqui, né? Tá bom para o Brasil. O dólar com pesos de balança comercial aqui deu uma fortalecidinha, mas ainda está, assim como o gráfico do real, né? No longo prazo ele ainda está, o dólar desvalorizou bem, né? Mas assim, vocês lembram do dólar antes aqui, no caso do Brasil, né? Antes do Covid era 4,20, né? Mais ou menos esse caso aqui. Então, caiu bem. Se fosse buscar novos lows, seria por aqui.
que seria equivalente para a gente nos 4,20, né? O câmbio, esse aqui é um indicador que eu sempre comento, que é o Euro-NOK. Ele é um bom forecasting do que vai acontecer no petróleo. E antes do petróleo dessa última... O petróleo tinha tomado um sell-off com ameaça de trégua, né? E aí essa moeda não reagiu. Eu falei, ixi, essa moeda da Noruega está mostrando que não vai ter muito refresco no petróleo, não. E não teve, né? Não teve e ela estava certa. E agora ela continua fazendo novos highs em relação ao euro, tá? Esse mercado aqui costuma ser um bom leading indicator para preços de petróleo. E ele não está mostrando que o petróleo vai cair tão cedo, não, tá? Tá aqui o nosso suspeito, petróleo, né? Que foi a ameaça de trégua, voltou a subir. Hoje estamos aqui no 104. Eu acho que quando eu bati essa foto, tinha saído a notícia do ataque ao navio que depois desmentiram. Tá lá, ele tá perambulando por aqui. A nafta também, nossa, tinha dobrado de preço. Agora cedeu um pouco, vamos ver como é que abre hoje. Com bafafá nas ações da Braskem aqui, um vai e volta por causa disso. E o ouro, né? Vocês viram que o ouro lá ajustado pela base monetária ficou carinho. Eu esperaria, eu teria paciência para ver se ele volta aqui, ó, nesses patamares, para voltar a acumular, tá? Infelizmente, tem que ter paciência, né? Por mais que você tenha o código, pô, a dívida vai continuar crescendo, o abuso monetário pode voltar a qualquer momento. Você tem que ter ouro na carteira para diversificar, para proteger, mas, putz, vamos ser atentos, vamos tentar ser um pouco pão duro aí e tentar buscar um nível melhor, tá? A prata foi outra que deu uma cacetada, depois machucou muito quem comprou no momento aqui, agora ela está lateral. Os dois sentiram o comportamento de risk-off, que não é muito bom, tá? O cobre também deu um sell-off aí nas últimas semanas, mas o cobre, olha, ele tá bem nesse primeiro suporte aqui. O cobre, a impressão que dá é caiu e comprou, tá? Porque matéria-prima de tudo que está tendo de investimento, os Estados Unidos quiser se reindustrializar, vai usar muito. Então, não sei se isso aí vai cair muito, não. Agora, o ASC deu sinal de vida, né? Não sei se o número de produção industrial melhor na China, ou se por causa dessa perspectiva de reindustrialização dos Estados Unidos, está tendo uma pressão, uma demanda vindo daí, a gente não sabe muito bem, mas é um mercado que estava morto e agora está querendo voltar a subir, tá? O alumínio está aí num patamar super elevado. E aqui para o Brasil é importante, soja, tá? Voltou a subir. A gente tem amigos que participaram aí na última feira do agro, de equipamentos, que o movimento caiu muito, caiu 22% ano a ano. Impressionante. E o trigo é bom rezar para não subir muito, senão não causar uma convulsão social no planeta, né? Brasil. Polymarket bloqueado aqui, mas eu pedi para um amigo me mandar que ele tem VPN dos Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro já está na frente do Lula, hein? Impressionante isso aqui, cara. Acho que talvez seja por isso também que esse dólar não suba. As últimas derrotas políticas do Lula mostram que o governo dele está fraco politicamente, né? Mas de qualquer jeito não dá para colocar o cara como carta fora do baralho. Se fala muito que os jovens não votam mais neles, que o pessoal quer empreender, que cansou dessa retórica e tal. E se for verdade, vai ser bom para o mercado, né? Agora a gente não tem como saber muito isso. As pesquisas têm mostrado isso, mas vamos ver se vai confirmar na urna, né? Agora, a nossa bolsa sofreu nos últimos tempos aí, a culpada está aqui, ó. Teve retirada de estrangeiro na bolsa. A renda fixa, acho que teve um pouco de fluxo comprador, mas para a bolsa tivemos saída, tá?
Então, no câmbio, você vê aqui o BTG, na última quarta semana de abril, teve fluxo financeiro positivo trade e financial, tá? Foi o maior inflow semanal o Brasil já registrado, tá? E isso, ou seja, isso no meio de uma guerra e tal, aquela coisa que o Brasil está beneficiando, que exporta commodities e tal. Então, entrou muito dinheiro aqui, mas eu acho que foi muito para a carteira de renda fixa, tá? O número de déficit conta corrente do Brasil estava bem negativo, melhorou bem, isso ajudou a valorizar a nossa moeda, tá? Então tá aqui o gráfico, ó, eu peguei um prazo mais longo, né? Se você vê aqui, na época do Michel Temer, lá o câmbio era 3,20, mesmo com juros mais baixos. Depois, no estresse da eleição de 2018, né? Na época eu não sabia quem ia ganhar, foi até os 4,25, aí deu o Bolsonaro, mas foi rápido aqui a pernada de baixo. Quando foi chegando perto do Covid aqui, né, rompeu lá para quase 6 e ficou, né? E aí fez até um novo high depois no final de 25. Desculpa, na virada de 24 para 25, né? E agora estamos aqui, ó. Então, acho que o 4,75 é um baita suporte. Sei lá, se essa guerra piorar, se o petróleo for para 200 e tantos, se o governo aqui não apavorar muito no lado fiscal, a gente poderia até ver esse dólar voltando aí para 4,5, 4,25, que para o brasileiro comum seria ótimo, né? Porque a moeda forte nunca é ruim para um país, né? Mas no agro está se chorando muito também, que o câmbio está atrapalhando o faturamento e tal. Mas para aquela história, para o cidadão comum ainda é bom, né? Agora, com o carrego, eu percebo uma diferença, tá? Esse aqui é o dólar pelado. Agora, quando você põe o carrego na situação, esse preço que estamos hoje, pode ser que chame compradores, porque quem vendeu mal lá em 2012 a 1,70, quem vendeu mal a 3,20 em 2017 e foi carregando isso nos juros, vai ter chance de sair no 0 a 0 aqui, hein? Impressionante. E quem vendeu aquele 6 do Covid lá, e quem foi fazendo as rolagens e veio carregando aqui o dinheiro real contra funding real contra o dólar, olha isso, está vendido hoje a 8,20. É difícil você ficar contra esse carrego aqui, tá? A gente sabe que o Brasil está exportando mais proteína, a gente fabrica mais moeda do que eles, só que a nossa taxa de juros também é mais restritiva, né? E agora vamos falar um pouco de taxa de juros exatamente por isso. As implistas, semana passada, estavam um pouco abaixo de 6 e agora estão a 6,04, subiram um pouquinho. Hoje vai ceder um pouco, porque o DI está cedendo um pouquinho, está um pouquinho mais otimista, depois de ter uma ligeira alta aí na semana passada. E aí, a curva que no auge do otimismo chegou a ficar assim, né? O Selic era 15, e aí precificava que poderia ter 300 bases de corte, né? Agora está assim, nós já cortamos apenas 50, e o previsto seria cortar aí mais 100, cento e poucos, no máximo, tá? E aí eu precificando janeiro 27 e fazendo um cenário probabilístico para ver o que está mais próximo, o mercado dá 60% de chance de cortar 0,25, 30% de ficar parado, 10% de ficar meio na próxima, e na de agosto um pouco mais provável aqui para o meio, e pararia aí, é o que está precificado, cara, um corte bem pequeno aí, tá? Aí mais para frente você poderia ter mais cortes, mas eu fiz a conta aqui até o janeiro 27, que é logo depois que passa a eleição, talvez o mercado está precificando que não vai ter tanto movimento pré-eleição,
E o tumulto do petróleo vai impedir uma queda maior aí. Por enquanto é isso que está acontecendo mesmo, né? O nosso Ibov sofreu semana passada aí com a sell-off em algumas commodities, a Vale apanhou bastante, a Vale veio de lá de 87, 88 para 79. A Petro continua super bidada, né? Os bancos sofreram muito também com esse papo de aumento na inadimplência, construtoras. De qualquer jeito, o último rally aí coloca a gente em relação a M4 próximo dos highs aí de 2020, mas ainda um pouco abaixo de 2019, porque de 2020 para frente se criou muita moeda, né? A bolsa ficou barata demais, quase no nível da Dilma, apesar do nominal aqui no nível da Dilma era 30, 40 mil pontos, e aqui era 70, 80 mil, né? Só que o dinheiro que foi fabricado de um ponto para o outro foi praticamente isso mesmo, praticamente dobrou. Aqui é o mesmo gráfico, só que mais aproximado, tá? Já o IWZ também vinha numa tendência de alta, agora ele tem que, esse cone que ele está aqui, ele teria que bater aqui e voltar a subir para a parte técnica do mercado, dos grafistas aí não se assustarem, né? Quanto o IE no Brasil, depois que teve lá o anúncio da trégua, apanhou bastante em relação ao resto, acho que agora está num ponto bom de compra aí, porque parece que a guerra não vai parar tão já mesmo, né? Hoje já teve estressezinho e tal, então a coisa pode degringolar da noite para o dia, o Brasil se beneficia, né? Ou pelo menos perde menos. Quanto o México, a gente está indo um pouquinho melhor. Aí já é um pouco diferente a história aqui. Quanto o IWM, ó, o IWM lá fora performou bem nos últimos tempos e o Bovespa ficou para trás. Quanto o S&P a mesma coisa, para a guerra, sobe a bolsa deles, que consome mais do que a nossa fornece, né, commodities. Agora, pelo ratio do small contra o DI que eu olho, o small está num ponto de compra aí. Sempre que ele vem nesse ponto aqui, aqui quando estava no 113 e pouco, lá era aqui. Que ele vem nesse ratio aqui, costuma dar compra, tá? No longo prazo está mais aqui. Não é o low do low do low, mas ele está bem amassado, tá? Quanto o RFM, que é o índice de renda fixa, a mesma coisa. Aqui é o gráfico puro dele, né? Então eu falei, esse 113 aqui era o suporte aqui nesse gráfico. E eu fiz agora uma simulação, a gente pode marcar uma reunião para falar só disso, porque a gente tinha comprado umas calls de small e tal, e estava perdendo dinheiro. Eu falei, cara, deixa eu ver se eu fizer o contrário. Se eu comprar o small e vender, porque a taxa de juros implícita nele está muito gorda, né? E vendendo opções no índice, esse é um índice que tem 110 papéis, 115, se eu não me engano, você reduz muito o seu risco. Você fala, pô, eu não conheço muito dessa empresa ou daquela, então eu vou fazendo o índice. E aí, por mais que seja um índice de small caps e tal, ele é muito diversificado e ele está com uma vol implícita ainda bastante justa, né? E aí, simulando, você vê que em 3 anos, o small teria, se comprado e segurado, você teria ganho só 11%, você teria perdido feio do CDI. Mas fazendo esse venda coberta, você adiciona 43% de alfa. E aí, olha a diferença de só comprar e segurar. É lógico, se o Brasil entrar numa onda capitalista aí, o small está muito amassado, ele vai dar uma cacetada para cima, ele pode dobrar e você fala, puta, vendi opção, deixei de pegar o rally. Lógico, né? Quando você está fazendo essa estratégia aqui, você tá vendendo o upside. Mas para quem quer um yield enhancing aí, para quem quer ter um carregamento bom, o CDI alto e a vol alta, os dois colaboram para você ter o papel e vender call, tá? Você recebe o CDI e recebe a vol em pista alta. Eu tenho feito para algumas carteiras aqui, o resultado tem sido bom, isso, mesmo com a queda que teve. Isso não é recomendação de investimento, mas a gente fala o que está fazendo
motivos educacionais, tá? Depois a gente pode marcar um call para falar só disso. O milho também aí está um pouco de lado, né? Não tem acontecido muita coisa. Café é a mesma coisa. Eu acho que é isso. Acho que o Brasil ficou um pouco barato. Acho que agora dá para entrar taticamente comprando um pouco de bolsa. No dólar eu tenho um pouco de cuidado, ainda pode cair um pouco, mas eu seria comprador um pouco mais para baixo, porque o chororô vai ficar muito grande aí dos exportadores. Aí você pode dar a chance do Bacen cortar mais os juros e botar um floor na queda, somente com os gringos ficando mais hawkish também, né? E aí o dólar estabilizando ou caindo, não caindo tanto, dá um gás na nossa bolsa também, tá? Ao ponto que isso não prejudique os juros, mas está longe disso agora. Então, acho que é isso. Ainda mais no small, se você puder comprar e fazer uma estratégia de lançamento para aumentar o yield aí, para não ter o carrego do CDI contra, melhor ainda. Eu acho que é isso. Aí na semana vão ter os números de emprego lá fora que vão chacoalhar o mercado provavelmente e vai dar um pouco de direcionamento nos juros lá e no dólar também. E aqui a gente continua essa coisa do fim da escala 6 por 1, vamos ver se passa ou não passa. Derrotas políticas do Lula, se sai mais uma derrota política aí, mais o mercado vai precificar o Flávio e melhor a coisa vai ficar para os comprados em bolsa que vendidos em dólar, tá? Se alguém tiver alguma pergunta. Gomes, eu tenho. Você disse, então, que parece começar a ficar num bom ponto, né, para entrar em bolsa. Pelo que eu entendi, eu acho que é saudável começar a sair de crédito privado. E também, a minha dúvida é com relação ao dólar. Quem já está posicionado em dólar, fica ou sai? Tem que ver o que tem de dólar lá fora, tá? Se o cara tiver bolsa americana, ele provavelmente ainda está ganhando em reais, ele poderia sair e ficar no dólar atrelado para coisas mais seguras, tá? Dá até para comprar ETFs de renda fixa lá, fazer umas operações com opções para aumentar o yield, beleza. Mas o ideal seria que ele tivesse comprado em dólar e renda fixa americana curta e uma parte vinculada à inflação. Então, TIPS de 5 anos, T-bills, FRNs, que são as LFTs deles, né? Agora, eu ficaria longe de crédito privado, sem ser aquele investment grade, né? Investment grade dá para ter, é só empresa boa. Teria um pouco de investment grade para dar um yield pick-up, evitaria coisas muito longas, porque se esse petróleo for para $200, o Treasury vai derreter e a bolsa vai derreter junto também, tá? Então, essa é a minha preocupação. Pode, pelos números que vocês viram ali, isso pode acontecer, tá? Não é muito difícil essa guerra se estender, os estoques começarem a baixar e começar a ter um pânico em relação a isso. Então, é por isso que eu tenho esse racional de ter cuidado aí, tá? Agora vai trazer o dinheiro de volta, vai vender o dólar? Não, acho que também não é para tanto. Só troca para esses instrumentos mais seguros, que também, você dolariza teu patrimônio, aí você compra a bolsa, aí sai uma guerra lá. Quer dizer, a guerra não acaba, porque a guerra já saiu, né? A guerra não acaba, aí a bolsa cai, o dólar estoura. Você vai ficar no 0 a 0, você vai ficar puto, entendeu? Porque quando você está com o dinheiro lá fora, geralmente você está buscando segurança, né? E não rentabilidade extra. Rentabilidade extra você busca aqui. Compra o Small 11 aí, vende opção, faz alguma loucura assim. Ou compra só a bolsa, ou aplica nos juros longos, que está super favorável. Coisas assim, né? E lá fora você geralmente deveria buscar a segurança. É o dinheiro se tudo der errado, eu vou ter um dinheirinho lá para fugir, para não ficar sem nada, né? E quem está posicionado em dólar no Brasil, você recomenda continuar ou mudar para uma renda fixa? Já parei.
O que você chama de dólar no Brasil? É fundos cambiais e assim? Isso. Então, o fundo cambial ele tem um yield pick-up, né? Como ele está com o cupom cambial, que é um pouco acima da LIBOR, ele não sofreu tanto, né? Você pode comparar a cota desse fundo com o dólar, ele deveria estar um pouco melhor. De qualquer jeito, está apanhando. Mas aí, como é renda fixa também, eu não trocaria não, cara. Eu esperaria, e se for lá nos 4,5, 4,70, eu faria uma escadinha do 4,70 até o 4,25, que vocês viram ali que era onde rompeu para cima no Covid, para comprar um pouco mais. Esse daí você pode deixar, porque esse é fundo cambial, renda fixa, sabe? Não vai ter muito estresse a Bolsa Americana desabar, porque o seu petróleo estourar, não vai, você vai ganhar da valorização do dólar e não vai ter o seu ativo depreciando e tirando a rentabilidade do que seria a alta do dólar. Então, não mexeria, não. Obrigado. Ô, Domis, Elcio, tudo bem? Tudo. Então tá joia. Um comentário, na verdade. Assim, alguns pontos para análise que eu acho que são meio incontestáveis hoje é a questão da tendência da inflação subir, né? Uhum. Com esse negócio do petróleo, né? Então, quer dizer, qualquer análise, a gente pode partir de uma premissa de que, ó, a tendência é a inflação subir, a tendência é os juros não cair a curto prazo, né? Faz sentido isso daí para você? Então, a implícita na curva já é 6%, né? Então, Uhum. rodando com IPCA de 3,5%, aí as IPCAs curtas, aquela história, né? Todo mundo vendido nelas, pô, a inflação não dá nada, o CDI, o pré-fixado está bem melhor e tal. Aí o mercado foi totalmente para o outro lado, né? A implícita subiu, os fundos se estoparam, levaram o pré-fixado, subiu sei lá, alguns prazos subiu 100 bases, né? Todo mundo estopado, volume na casa da lua. Então, tipo assim, você tem que olhar que o mercado está fazendo muito e tomar cuidado. Hoje, não sei se está todo mundo em cima desse call de inflação, que os juros, acho que meio que deu um susto, limpou o mercado e eu acho que vai voltar a ceder, porque a gente já está com juros muito restritivos, tá? Apesar de que eu estava olhando Uhum. a base monetária, voltou a crescer um pouco a mais do que estava 9, agora está 10, mas mesmo assim os juros ainda estão um tanto quanto restritivo. Então, acho que a gente deve caminhar lá para uns 13%, sim, Uhum. e a curva longa vai ficar de estável para baixo, e isso se confirmar o candidato market friendly, tá? Se não for o Tá. candidato market friendly, aí nós podemos ter um problema mais grave. Por quê? Porque o déficit primário do Brasil está praticamente zerado com essa coisa do petróleo. Se o governo não subsidiar muito, tende a melhorar, mas o nominal que é o problema, tá? O nominal já leva em conta pagamento de juros e tal. Então, Uhum. se os juros não caírem porque entrou um cara que não é market friendly, o Brasil vai ter problema. Agora, se entrar um cara market friendly, abaixa os juros, o PIB nominal cresce, os juros ficam mais baratinhos, você equilibra a dívida rapidamente. Foi o que aconteceu no Covid também, né? Uhum. Então, assim, a gente está num cenário um pouco binário nesse sentido. Mas eu tendo a crer que vai voltar, vai cair menos, mas vai voltar a cair. O mercado está certo na precificação, tá? Uhum. Talvez por ter tido esse fator stop aí, tem um pouquinho de prêmio ainda para comer. Tanto é que você vê hoje, tentaram levantar o DI aqui, já bateram. Ainda sou um pouco mais para aplicar os juros e acreditar numa baixa, comprar aí um pouco de bolsa, do que para o cenário do caos aqui para o Brasil, tá? Ok. Mas você pergunta isso porque deve ter clientes te perguntando se sai de bolsa. Não, não, é que assim, olhando não só a tendência Brasil, mas a tendência mundial, né? De subida de inflação e não queda de juros, né? Principalmente Então, quando você olha Estados Unidos e Europa, é,
a gente não vê tendência de queda de juros, né? A gente vê tendência de subida de inflação, né? Por conta dessa questão do petróleo. A Europa já passou a precificar alta de juros, né? Já, né? Esses países que estão mais dependentes de importação e tal já passaram para alta de juros. Uhum. Então, e o Brasil. Só que o Brasil, por que o Brasil não sofreu tanto, né, a moeda aqui? Porque a gente também teve um aperto. A gente estava com uma baixa de 300, foi para uma baixa de 100 e poucos. Uhum. Então a gente também apertou. Mas eu não acho que o Brasil vai pegar da onde está aí e ter que virar para subir juros, a não ser que o Lula ganhe de novo. Uhum. E não sei o que pode acontecer, cara. Mas, por enquanto, a tendência não é essa, tá? Uhum. Uhum. Mas não, tá legal. Pode acontecer, sim. E esse assunto, na verdade, da guerra, ela tá muito na mão americana agora, né? Porque a impressão que dá é que a guerra virou pura negociação, né? Porque o pessoal lá do Irã já tentou colocar algumas propostas. O Trump, como ele é um grande negociador, quando ele percebe que alguém quer terminar, ele é que não quer terminar, né? Uhum. Então a coisa passa a estar muito na mão dele, né? Querer terminar ou não. Porque o outro ponto que reverte é se terminar a guerra, né? Aí pode reverter toda essa questão de inflação subindo e juros altos também, né? Quer dizer, a coisa ficou muito na mão deles, né? Ficou. E aí, nós vamos ser os últimos a saber, cara. Mas a tendência é que, tipo, essa é a minha opinião pessoal, tá? Essa coisa só se resolve para valer mesmo se a população do Irã cansar e derrubar o regime lá, instaurar colocar um regime mais ameno, e aí eles ficam brigando entre eles depois, mas sai a briga com o estrangeiro, aí sim teríamos aí um período curto de bonança, né? Mas enquanto tiver essa turma no poder lá, vai ficar esse vai e vem, aí não vai resolver muita coisa, não. E que as coisas não acontecem da noite pro dia, né? Sim, sim. Legal, maravilha. Obrigadão. Então tá. Obrigado pela presença, boa semana para todos. Boa Valeu, semana. um abração aí. Falou, Luiz. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tchau.